demitiu agora à noite o ministro Gustavo Bebiano, da Secretaria-Geral da Presidência. Depois de uma reunião com outros ministros, o presidente alegou quebra de confiança para exonerar Bebiano. Então vamos direto a Brasília, ao vivo, conversar com o repórter Clébio Cavagnoli. Boa noite, Clébio. Em que momento Bebiano foi informado da demissão? Adriana, boa noite a você. Celso, boa noite a todos. Olha, Adriana, o Jornal da Record apurou que foi no início da noite. O presidente Jair Bolsonaro convocou uma reunião de emergência aqui no Palácio do Planalto com seus principais ministros para discutir a situação de Gustavo Bebiano. O próprio ministro da Secretaria-Geral da Presidência foi convidado a dar explicações nessa reunião. O Gustavo Bebiano, vocês se lembram, tinha o nome envolvido em denúncias de candidaturas de fachada pelo PSL, partido que ele presidiu até o fim das eleições de 2018. Durante essa reunião, que aconteceu agora há pouco, Bebiano teve que enfrentar ainda um outro problema. Ele teria vazado 2 conversas pessoais que teve com o presidente Jair Bolsonaro sobre orientações de governo. Ao fim do encontro, o presidente então alegou quebra de confiança para confirmar a decisão. Apesar de já confirmada e consumada a exoneração, ainda precisa ser divulgada no Diário Oficial da União, o que deve ocorrer na próxima segunda-feira. Bebiano, a gente relembra aqui, foi coordenador da campanha de Jair Bolsonaro à presidência da República e ainda durante o período de transição de governo, entre novembro e dezembro do ano passado, entrou em choque algumas vezes com os filhos do presidente. De Brasília, Clébio Cavagnoli. Obrigado, Clébio. Da Alvorada, e o presidente Jair Bolsonaro veio para cá de forma inesperada hoje. Essa reunião, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, já esteve reunido na manhã de hoje com o presidente Jair Bolsonaro lá no Alvorada, que recebeu também o ministro-chefe da Secretaria de Governo, o general Santos Cruz. Quem também esteve reunido com Jair Bolsonaro lá no Alvorada foi o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Na saída desse encontro, dessa reunião, Alcolumbre conversou com os jornalistas lá no Alvorada e falou sobre o tema do encontro, que foi a reforma da Previdência. De acordo com o presidente do Senado, ele informou que os senadores estão prontos para votar o texto definitivo escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro assim que ele chegar ao Congresso Nacional. Vamos ouvi-lo. Conversamos um pouco em relação às situações que o país está vivendo, a questão da própria reforma, que estamos todos nós, o Senado, especialmente a Câmara, aguardando o texto principal, o texto verdadeiro que vai ser discutido na Câmara dos Deputados e posteriormente no Senado Federal. Ele disse que o Parlamento tem autoridade de debater. Eu disse para ele que nós estamos preparados para debater. O Senado está preparado para debater e tirar o convencimento dos parlamentares. E eu acho que essa é a obrigação do Parlamento, o Senado discutir, debater e apresentar, ouvindo a sociedade democraticamente, uma proposta para o Brasil. Bom, no próximo dia 20 de fevereiro, na semana que vem, o texto definitivo da reforma da Previdência será conhecido por todos, ele será apresentado pelo governo e, inclusive, será apresentado lá no Congresso Nacional, como foi informado ontem pelo secretário especial de Previdência e Trabalho lá do Ministério da Economia, o secretário Rogério Marinho. Lembrando que o que foi informado ontem e que é o detalhe, assim, a respeito dessa reforma, do que já foi selecionado pelo presidente Jair Bolsonaro, diz respeito às idades mínimas para aposentadoria, que ele já informou que será de 65 anos para homens, 62 anos para mulheres e um período de transição de 12 anos. E se você conseguisse começar hoje a criar o seu negócio online altamente lucrativo, podendo fazer isso a partir da sua própria casa, usando o seu tempo livre, por exemplo. E se você pudesse ter um negócio online que precisasse de pouco tempo investido, 1, 2 horas por dia, ou mais, depende de você, é claro, porém com rendimento altíssimo. E se você pudesse sair do seu emprego atual e se livrar de trânsito, chefe, ônibus, viver uma vida com liberdade, fazendo o que você gosta perto da sua família, ou continuar no seu emprego se você gosta dele, a escolha é sua. E se você tivesse liberdade de tempo e decidir o horário que vai trabalhar, de localidade, decidir aonde vai trabalhar, principalmente liberdade financeira. O que eu vou te mostrar nesse vídeo pode te proporcionar literalmente tudo isso. E eu sei que parece bom demais para ser verdade, né? Eu pensava isso também, até eu descobrir que tudo isso que eu falei é só o começo.